levar essa palavra. É uma palavra que eu levei lá para minha prima e para o meu primo Alessio. Foi um estudo que eu fiz, não aprofundado, porque acho que falta muito. Seria muito soberba da minha parte falar que eu estudei a fundo. Não foi assim, sabe? Mas quando eu estava estudando, foi no dia 1, no dia do trabalho, eu fiquei muito incomodada. Eu falei, eu preciso passar isso para alguém. Porque nós estamos perdendo o nosso tempo, sabe? Satanás tem nos derrotado e a gente não está percebendo isso, não. Se falar, Satanás é derrotado, é mentira, gente. Eu posso provar no nosso dia a dia que quem está sendo derrotado somos nós. E quando eu estudei, né, um pouco, e fui estudando durante a semana, e fui estudando, eu falei, eu preciso passar isso para alguém. Eu fiquei assim, desesperada, eu falei, Deus, eu preciso passar isso para alguém. E eu mandei mensagem para ler, falei, eu posso ir aí, posso passar esse estudo, vocês permitem? Eu preciso passar isso, e eles aceitaram, e foi muito bom, a gente foi até 2 horas da manhã, né, desde as 6, 5, não sei, 6 e pouco, até 2 horas da manhã falando o mesmo assunto, gente. Então isso é o próprio Senhor, e hoje eu estou aqui, e a Fabi, ela ia passar sobre o véu, todo mundo estava querendo saber sobre o véu, quem que não quer saber sobre o véu? Só que eu vi que antes de a gente saber sobre o véu, é preciso saber sobre isso daqui. Porque não vai adiantar em nada, gente. Se você não souber o que eu vou passar isso, eu não, né? Sobre os ataques dos espíritos malignos na nossa mente, a batalha que nós temos, ou até coisas que a gente nem sabe que a gente nem está guerreando. Né? A gente não está guerreando, gente. Se a gente falar que está guerreando para ter uma mente saudável, é mentira. É mentira. Porque como a Vivi falou sobre o perdão, né? A Miss falou aqui sobre a honestidade. Se não é Cristo, a gente não ia agir assim. Né? Então, antes, sabe, de vocês aprenderem sobre o véu, Deus é tão bom que está querendo abrir a mente de vocês, porque nós estamos sendo roubadas. Quando eu vi esse estudo, eu fiquei incomodada comigo. Falei, Deus, eu estou sendo roubada. Eu estou sendo roubada. Foi até na vigília que o pastor depois falou sobre as coisas, sabe? Assim, se a gente perceber como que Satanás tem nos roubado, a gente ia ficar furiosas, ia pegar um trator. Eu falei, hoje que eu vou derrubar os espíritos, né? Então, hoje vai ser um estudo mesmo, tá? Se não der tempo, eu mando lá pra vocês. É um estudo do Atmani, do livro dele. Não foi assim, caiu do céu, não é assim não. Conversei com o pastor, então é algo sério. Não é algo assim, eu peguei do além dele, não. É algo da parte de um homem que realmente esse vai reinar. Um homem que ficou quase 30 anos preso, né? Não foi por acaso, mesmo fazendo a obra do Senhor. E eu conversei com o pastor, pedi orientação, então tudo com base até que o mestre Daniel falou sobre o Atmani, né? Então é a mente e o campo de batalha. Vou começar com uma introdução, isso aqui é um estudo mesmo, tá? Eu acho bom anotar, ou então se vocês memorizar na mente. Eu lembro que em uma palavra que eu dei, falando sobre o inconsciente, o consciente, né, e o pré-consciente. Então, só para relembrar sobre isso. O consciente é a nossa luz. A gente tem um pouco disso. Nossa consciência, o que a gente escuta, o que a gente vê, nossas emoções. O pré-consciente é como se fosse o crepúsculo do nosso dia. Peraí, vou tirar isso aqui, tá? O crepúsculo do nosso dia. Mas quais as informações que a gente guarda no pré-consciente? Por exemplo, o que a gente guarda no pré-consciente são coisas irrelevantes. Vamos supor, o sobrenome de um amigo não é tão relevante assim, né? Então isso vai tudo para o pré-consciente, só que ele fica mais perto do inconsciente. Então, ou seja, o consciente é aquilo que eu tenho, que eu consigo, né? Que é o meu dia, aquilo que eu demonstro. O pré-consciente é aquilo que eu deixo de lado, que para mim é irrelevante. Quando fala, por exemplo, se alguém falar assim pra você, você lembra daquele dia que a gente estava conversando? Eu não lembro não. Porque foi irrelevante para você. Sabe, você não guardou aquilo, não foi para sua consciência. Você não, o seu cérebro viu que aquilo não era importante, você simplesmente jogou no pré-consciente e lá vai ficar. E o inconsciente é o nosso porão, como eu falei.
É as partes que a gente não quer que ninguém saiba. Talvez venha as emoções, venha às vezes, então aquela parte do inconsciente vai e volta. São os traumas, os nossos porões, né? Os nossos medos, fica tudo no inconsciente. Por que fica lá? Porque se for para o consciente, para a luz, pega isso, se ele for para a luz, se a gente não tem uma base emocional, o consciente ele se destabiliza. Então é aí que vem as pessoas bipolares, né? Aquela personalidade assim que uma hora é assim, uma hora é assada, isso daí são transtornos. Isso é muito sério, gente, são transtornos. Mas por que você está falando isso? Porque tem a ver com a mente e o campo de batalha. Se vocês não entenderem o mínimo disso daí, gente, nas igrejas não é falado sobre isso. Eu sei que já foram de várias, não é falado sobre isso. Não é, gente. E poderia, porque a gente está perdendo, né? Então, o pensamento é a sede do a mente exerce um grande papel, pois o pensamento influi a ação. Então, tudo que você pensa, você vai agir. Inconsciente ou consciente, né? Inconsciente também a gente faz muita coisa. Eu vou ler aqui a versão transformadora. Então, o pastor não gosta muito dessa, mas eu vou ler aqui, ó. 2 Coríntios 10, 3. Gente, guarda isso daí. Ai, mas eu já conheço, gente. Isso é tudo espíritos malignos, tá? Que faz com que a gente bloqueie. 3, versículo 3 a 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativos todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Deus. E o 6 também. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos os que insistirem em desobedecer. Ou seja, de exortar com amor, sabe? Ele falou como vai falar para alguém perdoar, sendo que tinha, né, uns resquícios do lado do cunhado. Não tem como, né? Então, qual que é o objetivo da batalha? Que eu até falei para ler, vamos ver se você lembra. Qual que é o objetivo da batalha? Vamos lá. Por que a gente tem que batalhar? Por que tem as guerras? Tem um objetivo. Não, eu vou guerrear porque eu quero. Tudo bem que a gente faz isso em casa, né? Para alguém vencer, né? Isso. Guerrear para entrar nela. Ou seja, pensamentos rebeldes está como fortaleza, gente. A gente precisa ter, é como que eu falei, guerrear para entrar nela. A gente tem que guerrear mesmo, para ter o controle dos nossos pensamentos. Quem disse que a gente tem o controle dos nossos pensamentos? Se nem Deus tem esse controle sobre nós, isso é mentira. Quando fala, não, nós temos que guerrear para ter o nosso campo de batalha. Como? Agora, como? Guerreando. Como? Com quais armas? Foi isso que eu falei para Deus, tá? Eu tenho que guerrear. Já guerrei o dia inteiro, Deus. O dia inteiro. Tem que guerrear mais, sim. Principalmente nos pensamentos. A vida externa, ela é formada por aquilo que a gente está pensando, gente. Se a gente não tem o nosso campo de batalha, que é os nossos pensamentos, o externo, ó, né? Então, qual que é o objetivo da batalha? Guerrear para entrar nela. E antes de sermos salvos, isso aqui é uma palavra de falar antes de sermos salvos, né? Antes de sermos salvos. Não precisa abrir, tá? Eu vou lendo para vocês, meninas. Eu não gosto muito de ficar, vai lá, vem aqui. Isso aqui é algo meu mesmo. Eu que não gosto. 2 Coríntios 4:4, mas eu acho legal anotarem, né? Para quando vir esses... 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Isso aqui éramos nós, tá? Para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás agarra na mente. Ele segue os desejos do corpo e da mente, exposta aos ataques, que livremente relacionamento com os outros espíritos. Isso aqui é muito forte, isso aqui eu vou até falar porque eu escrevi tudo errado.
Ou seja, quando a gente não é salvo, naquela época que a gente não era salvo, a gente não sabia nada de Cristo, o que acontece ali? A gente tem um relacionamento com os espíritos malignos. Gente, quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, ó. Eu não sei como que é pra vocês ouvirem isso. Mas o relacionamento é você ter intimidade. Então a gente tinha intimidade com os espíritos malignos. E ali, ó, e fazendo. Então pensa naquela vida que não tinha Cristo, né? Por mais que tinha Cristo, como até a gente falamos, né? Nós tínhamos relacionamento com os espíritos malignos. E eles transmitem os pensamentos deles. Isso aqui eu não sabia. Os pensamentos deles, porque eles têm uma alma, então eles pensam para envenenar a nossa. Então todas essas coisas da carne são pensamentos do próprio espírito maligno, né? Ele que pensa e faz com que a gente faça. Aí teve um dia que o pastor falou assim, que aquilo ali eu fiquei quieta, guardei pra mim. Mas ele falou assim, gente, vocês sabiam que isso é mentira, que Satanás, ele não sabe o que você está pensando? Que ele não sabe na sua mente? E a gente escuta sempre, né? Falei, nossa, e agora como que eu vou? Como que eu vou enganar o inimigo, né? Num dia mal? Tô bem, né? Como? Quando ele falou isso, eu não acreditei, ó, 3,5, né, anos aqui na igreja, eu não acreditei quando ele falou isso. Falei, impossível. Sendo que quem domina a minha mente é Cristo. Sendo que quem sabe o que eu estou pensando é Cristo. Não faz sentido assim, não faz sentido. Não. Então, antes, sabe, da gente ter um relacionamento com Cristo, a gente tinha um relacionamento com os espíritos malignos e os pensamentos deles eram os nossos. Então, o que acontece? Todos os argumentos, aqui eu falei até para ler, todos os argumentos e atitudes de resistência ao conhecimento de Deus são fortalezas do inimigo. Então ele lê nossas mentes? O espírito maligno? Sim. Ele lê. Porque ele fez fortalezas na sua mente. Ele se relacionou com você. Antes de termos Cristo. Estou falando isso antes de sermos salvos. Então toda a resistência de mudança, de transformação, de ler, de estar amadurecendo aqui em Cristo, gente, são fortalezas do inimigo. Que nem que ontem eu falei pra Fabi, eu falei, eu até mandei mensagem pra minha prima, eu falei, esse negócio, eu tenho que mudar no tempo, né? Cada um no seu tempo. Gente, isso daí, hoje eu vejo o discernimento do Espírito Santo, isso daí não é a voz do meu Senhor que nós servimos. Isso daí são fortalezas do inimigo. Por que tem que ser no nosso tempo? O tempo é agora, Cristo está voltando e a gente, no meu tempo, eu vou... O tempo é hoje. Eu falei, Fabi, eu vou forçar minha transformação. A mesma coisa que eu falei pra minha prima. Eu vou forçar minha transformação. Ela olhou assim, eu falei, sim, porque não é minha carne que tem que mandar. Onde já se viu? Depois que eu vi essa palavra, eu falei, eu não quero isso pra mim. Onde já se viu minha carne mandar? Onde já se viu? Por isso que a gente resiste em mudanças. Por que ele é? Não, é no tempo, sabe? Cada um no seu tempo. Gente, isso aí, olha, isso aí são fortalezas do inimigo. Se você falar isso de novo, porque vai falar, são fortalezas do inimigo, tá? Satanás utiliza de uma carne, então, Satanás utiliza primeiro da carne e depois da mente. Ele não vai, isso antes da gente ser cristãos, tá? Então, ele vai usar a sua carne, que é os pecados, porque você já está tendo um relacionamento, né? E depois ele vai usar a sua mente. Então, é isso que acontece com pessoas que não têm Cristo. Depois a gente pergunta, mas por quê? Né? Já está sofrendo, aos perrengues que está passando e não quer aceitar Jesus. Por quê? Porque primeiro Satanás dominou a carne e dominou depois a mente. Olha como que é. Gente, isso aqui é muito sério. Quando eu vi isso, eu falei, é muito sério. Tá, agora eu vou falar do novo nascimento. Pronto, agora é sobre nós. Sobre nós ou agora. A mudança de mente. Ou seja, o Senhor precisa alterar. Isso aqui é o Senhor. Olha, ele é maravilhoso. O Senhor precisa alterar a mente para comunicar vida. Então, quando a gente ganha vida, que é Cristo, Deus mesmo, não é a gente não, viu? Deus mesmo altera a nossa mente para comunicar a vida. Mesmo após o novo nascimento, a mente cristã não fica liberta dos ataques. Por que será? Você perguntou por quê? Porque lembra lá das fortalezas? Você teve um relacionamento? Não é assim.
Deus mudou minha mente, pronto, né? Saí, sou liberta. Mentira! Daquele giro. Assim. É, daquele giro. Ai, gente, eu já fui uma dessas. Eu já fui uma dessas. E quando eu tinha certeza que eu estava pronto, tô pronta, Deus me deu uma rasteira, sabe? Aquela capoeira. Pai em mim! Foi desse jeito. Falou, não, ó o seu porão aqui, ó, cheio de lixo. Ele não apontou. Mas quem é você para falar que tá pronto? Olha o tanto de coisa que tem aqui nesse entulho ainda. Né? Como pode? Nós éramos tão distantes do Senhor e quando a gente aceita Cristo, foram tantos traumas, tantos lixos, aí do nada, pronto, tá tudo limpo. Não, tem fortalezas lá ainda. Gente, tem fortalezas lá, pode ser cristão, tem fortalezas lá. E isso vai durar até o Senhor voltar. Eu até falei pra Fabi aqui na terça, eu não lembro quando eu vim aqui, eu falei, viu, Fabi, problema, perrengue, só vai acabar quando Cristo nos chamar. Então, eu já me contive, já me... Porque, sabe, a gente quer aquela vida tranquila, pelo menos um pouco para respirar, seja dinheiro, vida, relacionamento, né, e trabalho, gente. Né? A gente quer respirar um pouco, mas não. Então essa batalha nunca acaba? Perrengue não vai, só Cristo nos chamar. Acho que por isso que então lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades. Ou seja, ele está confirmando exatamente isso, sim. Né? A nossa luta diária. Diária, 5 minutos. Não é contra o sangue e a carne. Não, e é por isso que a gente perde muitas batalhas no dia a dia. Por quê? Porque que nem no dia lá, quando eu ia para casa da minha prima, que eu preciso falar isso para alguém. Eu acordei bem disposta. Quando eu falei, eu vou para minha prima, estou decidida, começou uma dor de cabeça insuportável. Só que a gente... Lembra que o pastor fala? Tá tudo bem. Gente, isso aqui é tudo espírito. Olha, a gente vive muito no carnal. E a gente acha que é normal. Não é. Depois que eu vi isso, eu falei, nossa. Então, não foi... Essa aqui é legal. Não foi no coração de Eva que a serpente atacou, mas sim na mente e não no coração. Por que foi no coração e não na mente? Essa aqui você sabe, prima. Fala a resposta, CDF. Não, pra você que você já ouviu. Desculpa, eu não lembro. Eu sei que você liberta essa mente. Não, foi importante, mas não é. Sabe por quê? Isso aí é espiritual, porque ela não lembra. Isso ela sabe. Eu sei, né? Por que foi no coração e não na mente? Porque a Eva não era caída, a Eva não tinha pecado. Se fosse no coração, não ia adiantar. Então o inimigo viu, opa, a carne não estava, né? O coração não consigo, tem que ser na mente dela. Porque ela não tinha pecado. Como que ia ir no coração? Os desejos do coração? Mas foi na mente da mulher ainda, né? E o que eu coloquei ensinos falsos, né? Quem não viveu ensinos falsos aqui, né, Vivi? É possível ter uma nova vida e um novo coração e não possuir uma nova mente. Pronto. Isso aqui, você pode ter um bom coração, suas intenções serem boas. Você lembra lá de Saul? A intenção dele era boa, né? Em fazer o sacrifício. Mas o que o Senhor quis era a obediência, né, Dani? Aí o que acontece? A sua intenção do seu coração pode ser boa, pode ser, estou falando de cristão, gente. A intenção do coração pode ser boa, mas se não possuir uma nova mente, não vai valer de nada. Não tem transformação, não tem uma mente renovada. Aí foi onde que eu entendi Romanos 12 aqui. Por quê? Porque tem uma mente velha. Quem é assim, gente? São os religiosos. Não renova a mente. Embora o coração novo. As intenções do coração são puras. Quantas pessoas de bom coração a gente não conhece? Mas há pensamentos confusos. Isso aqui foi algo que eu fiquei pensando. A Miss que dá com várias pessoas no dia, a Dani que trabalha lá, nossa, aquela pessoa é boa, né? Se a pessoa não tiver uma mente renovada, gente, a intenção pode ser boa do coração, mas não é o coração. Não é o coração. Porque Satanás, ele não foi no coração da Eva, ele foi na mente. E olha o que fez com a gente. Né? Os prejuízos. Renovação do coração e renovação da mente são duas coisas diferentes quando nós temos uma vida com Deus.
Se soubermos a diferença, não íamos passar tantos conflitos e erros. O homem, nenhuma palavra do homem é digna de confiança, isso vocês já sabem, a não ser que encontre um ensino bíblico. Não é Então, ou seja, aqui, não é falar ou conduta, mas a mente. Então, quando eu estou falando assim de ensinos, né, ou de pessoas, ou até a gente mesmo, não é a conduta e a fala que nós precisamos apenas ver, gente, porque bom coração está cheio, boas intenções. Você tem que ver a mente, por isso que pede para ter o dom do discernimento. É um dom que eu falei, eu vou buscar esse dom, porque eu cansei de apanhar. Apanhar dos espíritos malignos mesmo. Quantas pessoas nos enganam? E eu não tenho aquela mente maliciosa do mundo. Estou falando de mim. Eu não tenho isso. Ah, tem sim, gente. Eu não sei porquê. Não sei porquê. Essa parte eu não tenho. Então, se alguém quiser fazer maldade para mim, hoje, com a palavra e com o estudo, eu vou orar ao Senhor e Ele me mostra com muitas coisas. Mas eu em si, eu não tenho. Ou seja, né? É como que eu falei assim, não é o falar e a conduta que a gente tem que analisar uma pessoa hoje para ver se ela está falando as coisas de Deus ou não, gente. Não é no falar e na conduta, porque o próprio Satanás enganou a Eva pela mente e ela era pura. É na mente da pessoa. Como que é a mente dela? É uma mente velha? Como que a gente vai aceitar conselhos de uma pessoa que tem a mente velha, que não se renova todos os dias? Não dá. Eu falei, eu não quero, não aceito isso pra mim. Quantos conselhos a gente já aceitou de mente velha? A mente velha, eu tô falando. Não, a mente. Mas a gente tem que ver se a mente é renovada pela palavra. Se não houver uma renovação da mente, a vida será desequilibrada e limitada. Já percebeu aquele dia quando, nossa, hoje eu não sei, sabe, tá tudo confuso, a gente tá desequilibrado emocionalmente, gente, isso é espíritos malignos. Ah, sou eu. Não é você. É espíritos malignos que fizeram fortalezas na nossa vida que desequilibraram isso. E tiraram, ou seja, se a gente não renova a nossa mente, Romanos 12, né? Transformados a vossa mente. Como que eu faço isso, Maria? Como que eu faço? É a palavra do Senhor, só que se permitindo, como a Fabi sempre fala. Se vocês sempre de assim, resistência, pode ter certeza que isso é uma fortaleza do inimigo que fez na sua vida, lá na infância ainda, principalmente. Né? Principalmente. Então, se você não renova a mente, sua vida vai ser desequilibrada e limitada. Se você não quer uma mudança, não quer mesmo. Ah, eu não quero mudar. Tá cheio de gente falando isso, não quero mudar. Gente, vai ter uma vida desequilibrada em todas as áreas e limitada. E isso é muito sério, porque nós estamos perdendo. Quem nunca aqui se sentiu confuso, não sabe para onde está indo, o que está acontecendo na minha vida? São espíritos malignos. A mente sobre o ataque dos espíritos. Então, a mente sob, né? A mente cristã. Isso é tudo já cristão já, viu? Pensamentos bitolados. Imaginações, ideias confusas, memória fraca e falta de concentração, pensamentos de violência. E esquece de vários assuntos. E esquece que tem ou pode ter esse controle. Olha só. Uma mente sobre os ataques malignos. Pode repetir? Posso. É um pensamento bitolado. O que é pensamento bitolado? Fica insistindo naquele pensamento. Eu tô me libertando disso. Sabe quando você vai discutir com alguém? Você monta o script. Depois eu vou falar isso, depois eu vou falar aqui, depois eu vou falar isso. Depois você sai poderia ter dito alguma coisa. Depois você fala, não, apaga, porque não, você faz até a frase. Você não acaba nem falando. Eu era assim, eu fazia, vou e eu quero ver o que ele vai fazer. Pensamentos bitolados de um monte de coisa. Insiste, eu vou pensar nisso. Isso aqui são os ataques, tudo de ataque maligno. Imaginações. É algo que isso aqui eu não falei, mas eu estudei depois. Imaginações. Isso aqui. Ideias confusas, aquele que está toda confusa. Está sob ataque maligno. Memória fraca, falta de concentração, pensamentos violentos. Esquece de vários assuntos, esquece que tem o poder de ter esse controle. Ou seja, o que acontece? Se você esquece, como tem um muro lá, né? Uma fortaleza do inimigo, vai tudo pro pré-consciente. Lembra que o pré-consciente é aquilo que você indiferente? Vai tudo para lá. Se não quer para ir para onde? Para a consciência.
Entende? Por isso que eu quis falar sobre isso antes. Então, mas não importa isso daí, gente, isso aí são ataques do inimigo. E ele vai jogar isso para o seu pré-consciente, para você ser irrelevante. E quem que nos lembra em os momentos de aflições? O Espírito Santo, maravilhoso. Só ele. Que pega lá e leva para a luz, leva para a luz. Né? Dificuldades mentais. Tá. Então, ou seja, isso aqui, gente, isso aqui é legal para vocês. Dificuldades mentais. Origem. Quem que controla? Se não sou eu que controlo, como a gente está sabendo, e se o próprio Deus não quer ter o controle, eu estou falando, né, a parte de manipulação, porque o Senhor não é assim, então quem que faz isso? Alguém está fazendo, alguém está pensando por mim. Isso aqui é muito sério. Isso aqui, eu chorei quando eu vi isso. Por mais que não vai pegar em você isso daí, ou talvez sim. Mas o tanto de coisas que eu pensei, e eu confirmei, é assim, né? Se eu pegasse todas as palavras que o meu pai falou, que eu era um monte de coisa, nomes feios, se eu pegasse aquilo, sabe que Satanás queria que eu pegasse aquilo, eu ia fazer tudo aquilo. E quantas pessoas estão fazendo isso? Você é feio. Você não tem a capacidade. Você não consegue. Olha pra você, gente, isso aí, mais que seja meio tosco falar, mas é muito real isso. Né? Quem tem esse controle? Os espíritos malignos. Se não é você, é os espíritos malignos. E eu anotei aqui, Deus não manipula. Eu falei, não governa. Ele governa a mente, sim, mas ele não manipula a mente do homem. Pelo contrário, ele quer que a gente tenha esse controle. A gente quer que tenha Deus quer que a gente tenha esse domínio. Deus quer. Do Espírito Santo. Do Sim. Deus quer que a gente tenha isso. Quem disse que o Senhor não... Quem disse, sabe, que é o Senhor que fica lá manipulando? Não é Ele, não é Ele. Não adianta. Deus colocou algo na minha mente. Isso aqui eu vou falar agora. Hoje vai ter libertação. Né? Deus não coloca nada na mente, não. Não coloca nada na mente. Quem coloca na mente é Satanás. Os espíritos malignos. Mas então sou eu. Eu falei, não é você. Porque nós somos salvos. Né? Os pensamentos vêm. Não tem como tirar. Né? Então, ou seja, na parte biológica, a gente pensa o tempo todo. Certo? A gente pensa. Surgem em ondas. Então, os pensamentos, eles surgem em ondas, tá? E isso é uma atividade dos espíritos malignos. Isso aqui é sério. Os espíritos malignos não agem apenas no exterior. Lembra que eu falei, não age apenas aqui no exterior. E eu pensava que só agia no exterior. Tipo assim, vamos supor, no trabalho, que tem uns cão lá, né? Em casa, sabe? Essas situações. Não. Ele também age no interior. E eu pensava que era só no exterior para nos atingir interiormente. Era isso que eu tinha de pensamento. Age no exterior e me atinge no meu interior. Não, ele vai agir tanto no exterior quanto no interior. Então isso é muito mais profundo. Se eu pensava, eu acho que vocês também pensavam que acontecia uma situação que era para me atingir emocionalmente e ficar mal, então, sei lá, me frustrar e tal. Eu achava isso. Não, ele age interiormente, então é muito mais profundo ainda. Aí que ele cavuca mais ainda. Sabe? Mas, por exemplo, se nós temos o Espírito Santo, Cristo habitando em nós, como se explica isso? Então, é isso que eu quero chegar. O Espírito ter todo esse poder, né? São fortalezas. Não é a fortaleza feita naquela hora, é a fortalezas passadas. Tá. Tá. Lembra que a gente fez coisas que foram construídas com o decorrer quando você não tinha Jesus. E mesmo quando a gente tem uma nova vida, porque senão seria muito fácil viver. Esses ataques, né? Olha como a igreja está vazia. Sim, verdade. Cristãos se matando, contendas, inveja dentro do povo cristão. Isso não é o Espírito do Senhor. É verdade. Isso não é o Espírito do Senhor. E por isso que eu falei, Deus, ele não vai nos pensamentos, que eu vou explicar. Quem vai nos pensamentos é Satanás. Porque ele sabe que a gente
não tem esse domínio quando nós temos a verdade. Porque, como eu falei, Deus quer que a gente tenha esse domínio dos pensamentos. Porque eu vou falar sobre isso. Como você falou, para ter o fruto do Espírito. Temos uma nova vida. E o próprio Senhor ainda traz luz um pouco para a gente começar a entender. Porque senão, Vivi, muita gente já estaria voando, a igreja estaria voando e todo mundo voando. Olha, né, o tempo de transformação, né? Por isso que ele quer uma batalha da mente mesmo. O reino não é por esforço? O esforço de nós mesmos, né? Eles operam do lado de dentro, ou seja, eles têm a capacidade que o ser humano não tem, que é o câncer. Tipo, a gente não sabe o que é que a Júlia está pensando, mas eles têm esse poder. Eles, porque são anjos caídos, né? E o Senhor, Ele não tirou isso deles. Pelo contrário, Deus não tirou o poder de Satanás. Porque senão, tipo, então Deus não é Deus. Daí, tira. Né? A mente e depois, então, ou seja, o que os espíritos malignos fazem? Ele alcança a mente, os nossos pensamentos e depois as emoções. Aí é onde que vem aquelas depressão, a ansiedade, né? Então, ele alcançou sua mente, os seus pensamentos, dominou aquilo. Por mais que nós temos Cristo, nós temos que guerrear, sim, gente. Por isso que a batalha da mente é mais dentro do que fora. A gente está perdendo tempo com essas coisas do mundo aí. Por isso que eu falei, gente, eu tenho que parar de perder tempo. Por isso que é de dentro para fora, né? Aí depois ele vai nas suas emoções, que é a alma. Que o pensamento é a alma. E as emoções é a forma que ela é. Né? E a gente pensa que nós somos aquilo. E não é verdade. Porque nós temos o Espírito do Senhor. A gente consegue vencer isso. Aí eu vou abrir aqui em Lucas 8:12, tá? É bom depois vocês lerem isso aí, as passagens que eu tô lendo, Deus dá outra, algo mais profundo para vocês, né? As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem. Então, ou seja, isso aqui é a palavra, lembra? Ouve a mensagem. Mas o diabo vem e arranca do coração da onde? Do coração. Que é a mente, né? Deles e impede de crer e ser salvos. Então não está agindo interiormente? Se a mente é interna, não tem como eu saber que a Rosinha está pensando, que não tem. Então eles agem internamente, sim, sabe? Mas aí não está dizendo quando a pessoa ainda não isso, teve o Senhor? Isso, quando não teve o Senhor. Mas até mesmo nas palavras, quantos cristãos vão por aqui? Sim. Né? Também vou falar. Ou seja, especulações e ideias. Isso aqui é algo à parte. A causa dos ataques. Aqui é a causa, tá? Porque a vida mental de nós cristãos somos assediados pelos espíritos malignos. Essa aqui é a pergunta que eu fiz. Por quê? Por que nós somos assediados o tempo todo? Porque damos oportunidades. Ponto. Eu só lá no estudei. Onde irá atacar mais é nas faculdades mentais, ou seja, no seu intelectual. É onde que ele vai atacar, no seu conhecimento. Por isso que tem aquele discipulado que o povo carece de conhecimento da palavra do Senhor. Né? Isso o povo do Senhor. Padece por falta de conhecimento. Mental, pois tem onde tem afinidades, ou seja, os espíritos malignos ele vai atacar mais, isso quem é cristão, nas faculdades mentais, que é o intelectual, é aquilo que você sabe, assim, se você sabe pouco. Pode eu tenho uma pergunta. É porque tem vezes que a gente, eu mesma, fico não sei da lua, que eu não penso em nada, então tipo, isso pode vou falar sobre isso. Não. Mente passiva. Não pensa em nada? Sim. Como você olha. É mente vazia e a mente passiva. Não Ou pode ser Eu queria parar um pouquinho. vai ter que buscar a Minéria, tem que ter uma amiga assim, volta aqui, né? Mas também é, tá? Então, ou seja, Vivi e meninas, são escravos cristãos, né? Porque dá oportunidade. Quando já se viu, Jesus nos libertou e a gente vai lá e se coloca na mesma cadeia que a gente foi liberto.
Volta pra prisão. Eu quero voltar para a prisão. Agora, os 6 terrenos que podemos ceder. Não, os 6 tipos de terrenos que podemos ceder ao inimigo. Agora eu vou falar sobre os terrenos. Lembra que terreno é aqui, mente. A primeira, a mente não renovada. A carne fornece base para a operação do inimigo. Então, ou seja, a gente sabe que a carne é fraca e é ela que oferece a operação do inimigo. Se não for renovada, estará sem luz. Se não for renovada, não vai ter luz. Mesmo convertido, ficará na ignorância. Gente, isso aqui é sério, né? É o famoso religioso, né? Quando não se renova a mente, você fica o quê? Desequilibrado, limitado e sem luz. Sem o novo do Senhor. Fica limitado da palavra do Senhor. E Deus é tão profundo. Quanto mais eu estava estudando isso aqui, mais eu falo, Senhor, mais longe eu estou, porque o Senhor é profundo demais para nós. Eu sou assim e esse aqui eu anotei. Eu sou assim e tá tudo bem. Gente, isso aqui são fortalezas do inimigo. São coisas que a gente fala inconsciente, joga lá pro consciente e acha que tá normal. Mas eu falo de novo, o Senhor quer que a gente tenha o controle disso, para vencermos. Tá, então eu falei da mente não renovada. Segunda, a mente incorreta. Todos os pecados alimentam território ao inimigo. Se alimenta ou fornece o pecado no coração. Você está cedendo aos espíritos malignos. Não temos como resistir quando se há pecado escondido. Haverá dificuldade de resistir. Aqui como está falando em pecado, né? Mas como foi há 200 anos atrás, a gente sabe que pecado é a nossa essência humana. Mas tem os frutos dos pecados que a gente faz, a imoralidade sexual, a fornicação, eu adultero, eu não fornico, eu não roubo. Mas como eu falei aqui um dia no altar, quantas vezes a gente mente para nós mesmos? Isso é uma mentira. Tá tudo bem e por dentro tá... Gente, isso é uma mentira. E o próprio Satanás não é o pai da mentira? Não é ele que mente? E a gente está se mentindo para nós mesmos, então a gente não se ama. Não é verdade? Né? Ou seja, os pecados alimentam esse território do inimigo. Tem vários pecados, tem vários frutos, eu não sei se é fruto que se fala, mas tem vários pecados. Desse pecado, da nossa essência, não é só a mentira. A mentira é a mais, só que a gente vem, a gente fala que eu sou cristão, não minto, não é para mentir, pelo contrário, né? A mim teve uma atitude de integridade, isso aí é o Senhor. Uma atitude de integridade, né? Isso é maravilhoso. Terceiro, então primeiro, mente não renovada, mente incorreta, que é o pecado escondido. Por isso que tem aquele confessar, traz para a luz. Quando aí fala assim, não, mas eu tô com vergonha, se eu falar isso, o que vão achar de mim? Tô falando para a pessoa correta. Você vai ver não só a conduta e a fala, você vai ver a mente, né, do nosso sacerdote, que é do Senhor, ele é um homem de Deus mesmo. Confesse. Tem a pastora Fabi, quando a gente, eu não vou confessar, não vai incomodar a gente, isso aí pode ser, não é você pensando. Não é você pensando. Isso aí é para você não ser liberto. Terceiro, interpretar mal a verdade de Deus. Viva normalmente relativo. Isso aqui eu já ouvi frases de pessoas, tá? Quando abraçamos uma mentira, a interpretação errada da verdade, ou seja, são os estudos errados, né? Eu já tive, mas quando nós também interpretamos, eu acho que, eu tenho muito disso. Eu acho que não sei o que lá. Eu acho que, gente, isso aí não é do Senhor. É sim ou não. Hoje eu entendo, é sim ou não. Sim ou não. Então, isso aqui quando são 6 tipos de terreno. Ou seja, uma mente não renovada, uma mente incorreta e uma mente que interpreta mal a verdade. Ou seja, que não quer ser confrontada. Porque dói. Na verdade não é para doer, é para mudar, né? 4. Aceitação de sugestões. São muitos pratos, ideias que Satanás coloca na mente, principalmente relacionado ao futuro e circunstâncias. Pensamento em forma de profecias. Ou até doenças, né? Que se torna doença. Aqui eu já recebi, que eu contei até para minha prima, ano passado eu fui numa igreja, peguei até umas coisinhas daqui, estava tendo até a oração, tinha falado com o pastor que eu ia fazer uma ministração numa igreja lá,
E eu fui, cheguei lá, fui com o esposo da minha amiga, a gente foi todo mundo junto, foi legal até. Cheguei lá, montei meu violão, toquei, né? Até dei a dica deles fazerem banda, hoje eles têm uma banda, fiquei super feliz por isso. Aí no final do culto, como eu falei, não é que eu estou falando mal do pastor que falou isso. Eu creio no que ele falou. Eu creio no que ele falou. Só que eu estava conhecendo uma pessoa na época, só conhecendo, conversando. Essa pessoa veio e apareceu e eu estava conversando, mas eu não sentia. Eu falei, Deus, eu não sinto, sabe? Não vai, não sinto. Quando é do estudo, né? Quando Vivi, como você falou, quando a gente tem a palavra, tá se alimentando, por mais que a gente não tenha tanto discernimento, mas o Espírito nos incomoda. Sim. E nos incomoda. Você muda, eu não sei. Você começa a falar, calma aí, deixa eu ver se é o Senhor aqui. Você não aceita qualquer coisa mais. Aí eu tava conhecendo foi ano retrasado. Aí eu tava conhecendo essa pessoa. Aí no final do culto, o pastor falou assim, Deus me deu uma visão aberta. E eu tava só com o anel, esse aqui que eu sempre uso, e eu não tava com esse na época. Esse aqui é a minha aliança com Jesus, esse aqui eu ganhei mesmo, sabe? Aí ele falou, eu vi você com uma família, um esposo, e tal. E eu recebi aquilo, óbvio que sim. Eu sei que eu vou ter isso, uma família linda. Eu não sei quem você é, não sei se você é casado, não sei se você namora, mas eu vi você com uma família linda. Eu falei, eu creio nisso, até hoje eu creio. Só que eu tava conhecendo uma pessoa. E eu tava com aquele que eu falei, ai Deus, eu não quero. É algo estranho, eu não sei. Imagina se eu não tivesse a palavra, isso é sério. Se não tivesse a palavra, eu ia o quê? É ele! Não é verdade? É ele! Confirmação! Eu tenho uma amiga que noivou, não sei nem se ela vai casar, por pressões de pessoas falando de profecia num monte, gente. Falou, é do Senhor, é ele, pode... Ela me falou isso. E ela nem sente se quer casar com ele. Pressão lá do monte, lá. Imagina se eu não tivesse a palavra, eu sentia. Eu falei, ai, não sei. Eu ia falar que é ele, aí eu ia ter um relacionamento frustrado. Porque depois eu conheci a pesca, eu dou em cima de todas as minhas amigas depois. Tá vendo? Olha, então, aceitações de sugestões. Satanás usa muitos pratos, né? O pastor já falou, né? Essas coisas. E a gente quer ouvir. Eu queria ouvir. Ah, é porque eu tava orando. Olha, eu tava orando ao Senhor na mente. Gente, eu não orei isso em voz alta. Eu tava orando na mente para o Senhor confirmar. Aí vem o pastor e fala, é algo que pode acontecer sim. Mas eu já tava associando um menino estranho lá. Como então? Sendo que eu estava orando na mente? É claro, eu estava conversando, mas eu não estava na intenção. É algo perigoso, né? Quinto, uma mente vazia. Deus criou o homem para ter uma mente utilizada, gente. É por isso que Ele quer que a gente tenha esse controle. Ele não nos criou para ter uma mente vazia. Eu vou ler aqui em Mateus 13, 23. Mateus 13, 23. Depois leem lá, não sei se vocês leem. Quando o pastor falava para ler, eu não lia não, estou sendo sincera. Hoje eu leio. Eis que caíram em solo fértil. Representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. O que quer dizer com isso? É onde teve a produção da colheita. Mas se você tem uma mente vazia, que isso aqui eles usam o versículo para oferta, né? Tá errado, né? Sim, não sei. Mas usa muito para oferta, mas tá falando de outra coisa aqui, né? Vou ler aqui. O Senhor quer que compreendemos a sua palavra. Se você não compreende, tem algo de errado aí. Se o intelecto ficar vazio, sua faculdade mental, se o seu intelecto ficar vazio, os espíritos irá transformar. Esse aqui é... O que eu escrevi? Não é isso não. Irá transformar entidades vazias. Vai tudo espíritos vazios para mim. Lembra que o pastor Tiago falou que quem
que o cristão pode ter manifestação, não é que vai ter a possessão, porque nós temos Cristo no nosso espírito, graças ao Senhor. Mas como? Porque eu fiquei perguntando, como que vai ter a manifestação sendo que é cristão? Como? Na alma, na mente. É na mente. Porque o Espírito é do Senhor. Né? Ele não pode fazer isso, graças ao nosso Deus. Mas é na mente. Isso faz muito sentido, você falando isso aí, porque a gente fica sabendo de pessoas que são cristãos, vai lá, um pastor vai lá e se mata. Aí você fala, quem fez ele se Não matar? é a fala conduta que talvez foi na igreja todo dia e falou da palavra do Senhor, mas e a mente dele? Exatamente. Era renovada? Era vazia? Faz todo sentido isso daí. Gente, tá acontecendo várias Quem coisas. falou pra ele se matar? Quem? Ele que não foi. E ele é um porque- salvo, né? Um salvo. E tem um espírito de vida. Sim. Por isso que tem aquela frase que fala que mente vazia é a oficina do diabo. Tá aqui, ó, as entidades vazias, vem espíritos vazios. Isso aqui é sério. Ah, eu fico pensando nada. Como o Senhor nos criou para ter conhecimento, para ser uma mente ativa, renovada? Não faz sentido isso. Então que Deus é esse que faz a gente com mente vazia? Não pensar em nada, não ter nada, sabe, não fazer nada e voar e ir pra lua, como você falou, ir pra lua e ficar lá na lua. Não, Senhor, não Volta fez pra terra. Deus para voltar pra terra e reinar. Deus fez para voltar pra terra. Olha pra vida. É isso aqui, ó. Precisa, que a Miss fala, exercitar a mente. Opa. Pegar o músculo. Tá fraco lá, né? Fraco, como que uma pessoa que não consegue fazer as coisas? Sedentário. Sedentário, mente sedentária. Se não utilizar, ó, essa aqui é forte, hein? Pega essa. Se não utilizar, descobrirá como estão ansiosos para ajudarem a pensar. Se você não usar ela, os espíritos malignos estão ansiosos assim, ó, para te ajudar a pensar. Você acha que não? Essa é um prato cheio, né? Nossa! Se você não renovar, se não utilizar, se você não preencher o seu intelecto do Senhor, ou seja, com outras coisas da sua vida, eles estão ansiosos. Aliás, espreita assim, ó, tá pensando em nada, é agora. É muito sério, né? Será que a igreja não tá perdendo? Será que a gente não tá perdendo? Eu vi que eu tava perdendo aqui. Né? Eu vi. E o sexto, esse daqui, o Watchman, ele coloca como que é um dos, não mais difíceis, mas um dos piores. Ele coloca lá. E tem um mais ainda no livro, que eu li o livro, né? Tô lendo. A mente passiva. A diferença da mente vazia, que é a vazia enquanto não é usada, então vazia é porque você não está usando. A passiva fica à espera de alguma coisa. De se abster, deixar elementos exteriores que façam, ou seja, as coisas exteriores fazerem para ela pensar. E tem, hein? Tipo ser manipulado. Isso mesmo. Ou seja, é vantajoso aos espíritos malignos oferecer a oportunidade de ocupar a vontade e o corpo, porque a pessoa está passiva. Que vontade que ela tem? Como está o corpo dela? Né? Eu acho isso aqui algo bem difícil, assim, sei lá. Como que fica essa pessoa? Nossa, deu bastante, ainda falta muito, mas como que fica essa pessoa com a mente passiva? Ela não tem sensibilidade, é uma pessoa dura, sem raciocínio, né? O que causa mais nisso nela acha uma parte assim de avaliar e julgar. Ela não tem isso de avaliar e julgar. Ela não tem isso, ela é passiva. Primeiro, a oração não transforma os nossos pensamentos comuns em espirituais. E isso aqui foi tipo, como assim? Como assim? Eu oro, a oração não transforma nossos pensamentos comuns em espirituais, gente. Não transforma. Estranho isso, né? Então é algo muito mais profundo. Como assim? Eu oro e ela não transforma? Ficar esperando pensamentos divinos. Isso aqui eu já tive muito. Durante e pós a oração, isso é tudo imitações dos espíritos malignos. Ou seja, você ficar lá esperando que o divino... Lembra? Porque eu vou falar, o Senhor
não nos comunica pelos pensamentos. A gente fica esperando, deixa eu ver o que o Senhor tem para me falar aqui no meu pensamento. Pode ter certeza que não vai ser do Senhor. Não sei o que vai ser, mas o Senhor não vai ser. Aí pega a Bíblia, abre, olha o que ele tá falando. Não, tem piores ainda. Que eu já fiz isso. Ai, eu vou orar aqui. Se eu já fiz, eu vou orar aqui e ver o que o Senhor traz as palavras na minha mente, no meu pensamento. E vou esperar o Senhor falar comigo. Nossa, aqui foi luz pra mim, viu? A direção do Senhor, ó, essa aqui agora é onde que o Senhor fala, onde que vai direcionar, porque eu fico perdida, sabe quando você fica, né? Onde que é a palavra do Senhor, onde que é a palavra do Senhor, do que eu tenho que fazer, por onde que o Senhor fala, então, Senhor, nos meus pensamentos? A direção do Senhor ocorre na intuição, que é no espírito e não na mente. Sabe quando, nossa, eu tô com uma intuição, e acontece assim, sabe? Uma intuição de não ir em tal lugar, uma intuição, é o Senhor, gente. A minha intuição de não ir naquela rua. O Senhor fala através da intuição, que é no espírito e não na alma. É por isso, é onde que eu entendi. Por que a gente não consegue ouvir a vontade, ou que a gente está orando ao Senhor para que a gente tenha decisões na nossa vida? Por que eu não estou escutando? Não estou escutando. O Senhor não está falando. Está falando sim, na nossa intuição. Só que a gente não quer ouvir ela. Isso eu faço várias vezes. Você está lá numa prova lá, eu acho que é A. Não, mas é B. Eu tenho certeza que é B. Mas é A. Aí vai lá, era B. Minha intuição falou, gente, é o Espírito. É o Senhor. O princípio do Senhor, isso aqui é o princípio do Senhor, é que controlemos a sua própria vontade. Ou seja, o princípio do Senhor é que você controle a sua própria vontade para que Ele trabalhe junto. E isso que eu entendi. Qual que é o princípio do Senhor então nisso? Que é que eu tenha esse controle dos meus pensamentos para que Ele trabalhe junto. Fez total sentido. E onde que Ele vai falar? Na nossa intuição. E claro que nossa mente é governada por Deus. Óbvio por isso. Mas é totalmente, eu fiquei questionando, mas é totalmente governada, por que há cristãos mais cabeça dura do que eu? Por que não querem mudança? Por que eu não consigo? Né? Deus não quer que a gente vira um aparelho. O que ser manipulado. Já os espíritos malignos aproveitam da nossa insensatez. Lembra que do pastor Tiago que está dando sobre as 5 virgens sensatas e as insensatas? Eu já peguei a chave já. Os espíritos malignos se aproveitam da insensatez e da inércia do povo de Deus, ou seja, a ignorância. A ignorância. Quando eu via isso, porque o Senhor quer que a gente tenha esse controle para que nós trabalhemos para Ele. Aí vem o fruto do Espírito, né? Entra o fruto do Espírito. E para que Ele não quer que a gente tenha uma vida mecânica. Satanás quer que a gente tenha uma vida assim. Ele que quer nos controlar. Ele que quer que a gente pense essas coisas. Então o Senhor, como que eu renovo a minha mente? Com a palavra do Senhor. Óbvio que a gente já sabe disso. Mas é procurar ouvir mais a intuição que é o Senhor falando, que é o Espírito dele. Aí é para onde que eu peguei. Não é no pensamento. Porque não faz sentido. Como que Jesus venceu? Aí que eu peguei. Como que Jesus venceu? Não foi só no pensamento, senão ele teria caído. Mas graças a Ele é perfeito, maravilhoso. Ele venceu, foi no Espírito, cheio do Espírito. Porque ele foi tentado. E Satanás não mexeu com a mente dele. Mas ele estava totalmente conectado com o Senhor. Quando ele ia lá falar, você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Tudo era na mente dele, né? Se for analisar. Porque ele vivia isso. Ele é a palavra. Olha que maravilhoso. Ele vivia isso. Mas Satanás foi lá mexer com a mente dele. Foi mexer com a mente, não foi com o coração. Certo que ele ofereceu aquela tentação? Porque ele queria ver onde estava o coração de Jesus. Né? Então foi esse mini estudo básico que
que me fez parar de perder tempo com as coisas exteriores. Não que eu não me preocupe com a minha família, com vocês, comigo, com a minha saúde, com as coisas vindouras, com relacionamentos futuros. Mas eu falei, eu preciso vencer a mim mesma primeiro. Porque eu estou perdendo. Eu estou me perdendo para um infeliz. Né? Nós temos que ter essa... talvez raiva assim, do inimigo. Chega! Sabe? Aqui na oração eu orei, Senhor, que nós mulheres paramos de ser covardes, de ficar perdendo na mente, porque Satanás vai. Era onde que eu ia até falar aqui, que eu esqueci. Desculpa, eu não anotei. Mas as contendas nos lares, vem daquela palavra lá que eu li aqui, ó. Imaginação. Desculpa. Nas imaginações. Isso, na mente. Isso. Sobre os ataques. As imaginações. As contendas vêm porque ele começa a trabalhar, na verdade, de dentro. Você imagina aquilo, mexe com a emoção, chega em casa, a gente pratica isso. Como que é de dentro para fora? Por isso que é a transformação de dentro para fora agora. E agora que eu entendi. É por isso que acontece as contendas em casa, por causa das imaginações. Né? Um vídeo do Daniel, que eu estou encerrando já, um vídeo do Daniel, e ele falou aqui mesmo, que a gente perdeu o lado da criança em si, né? Que a gente fica muito no racional. Só que quando ele fala assim de imaginar, não está no sentido assim de você imaginar coisas, né? Está falando assim no sentido assim mais de pureza mesmo, talvez de sonhar, porque a palavra fala, examinar o que você está pensando, se é bom, se é agradável, né? Mas, tipo, imaginar o que eu vou falar e que ele vai ter que ouvir e que não sei o que. Por mais que a gente fala, é muito na cara que isso não... É muito na cara hoje, porque a gente está tendo a luz. Mas na hora, as imaginações são todos sob ataques. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, ele trabalha tudo antes. Tudo antes. E a gente, acha que é normal. É o que o pastor sempre fala, né? Sempre acontece primeiro no mundo espiritual. Pra depois acontecer. A gente tem que ser como se fosse esperto. uma cilada. É uma cilada. Por quê? Porque a gente está distraído. E a imaginação é mais velha também. Ou seja, ele faz tudo antes. E a gente está aqui, ó. Tem que fazer aquilo. Não que eu também não esteja na correria. Na verdade. Mas já está planejado lá já. Por isso que a gente perde. A gente tem que ser mais esperto, né? Mas eu vou orar antes para que lá no meu trabalho, ou que em casa já tenha não sei o que lá e que não sei o que. Aí eu penso, só sei que eu tenho que orar antes, já destruindo tudo? Sim, tem que ser esperto. É pegar o nosso campo de batalha e guerrear. Eu falei, eu vou pegar o que é meu aqui. E quando o óleo dá certo? Tá tudo certo. Por isso E quando dá errado, a gente já tá de olho. A intuição. É isso O mesmo. Espírito do Senhor. Hoje, Não é pensamento. hoje eu atendi, falar rapidinho, que eu atendi uma pessoa. Eu já pessoa terminei, nova. já vi o primo. E assim, eu vi isso daí só falando, viu? Tipo assim, desde a hora que eu até comentei com a Claudinha, desde a hora que a pessoa entrou no salão, tava desde as 3 horas da tarde com a pessoa, uma pessoa que eu não conhecia, primeira vez que eu atendi. Mas assim, menina que luta. Luta mesmo, assim, luta, sabe, espiritual mesmo. Sim, eu acredito. É, batalha mesmo. Por isso que tem que orar, assim, sobre hoje eu vou ter um dia bom, foi hoje que eu mudei minha oração. Hoje eu vou ter um dia bom, mas se caso o Senhor permitir que eu tenha um dia ruim, que o Senhor me dê sabedoria de administrar esse dia. E que o Senhor me dê as armas, porque eu não sei lutar. O Senhor jamais, mas eu quero o meu campo. Chega de Satanás reinando aqui. Quebro tudo aqui, mas nem que quebro tudo, mas aí você começa a assim, porque agora eu tô sentindo muito mais cansaço físico. Eu tô sentindo muito mais cansaço físico. Impressionante isso, né? Muito mais. Mas é um cansaço tipo assim, eu não quero mais saber da vida. Não, é interno mesmo. Como se fosse sugando, né? Tá me sugando, gente. Tá me isso sugando. mesmo.
eu tô sentindo muito mais cansaço, mas eu falei, mas vai cair. Esse cantor não é teu mais. Chega. A gente vai orar pra gente terminar. E orando sobre isso. Senhor, traz luz. Cadê as fortalezas que eu não tô vendo? Que eu tô cega. Né? Tá lá, mas a gente não vê, né? Amém? Amém.